Irmãos, na verdade, eu quero ler um versículo também. Mas eu quero falar um fato que aconteceu comigo esses dias. E postei uma frase assim na rede social, falando sobre que nós temos o livre-arbítrio, né? Para nós escolhermos entre o bem e o mal, né? E aí, irmãos, entra uma pessoa lá, e essa pessoa, assim, não conheço, né? É uma pessoa que acredito eu que está no mundo, né? E aí ele veio me questionar, ele falou para mim, o livre-arbítrio não existe, né? E ele até postou um vídeo para mim falando sobre isso. Isso já faz um tempo já. Só que na verdade eu acabei nem vendo esse vídeo, eu fui ver hoje. Né? Depois que eu fui embora hoje da escola dominical, eu cheguei em casa e comecei a ver o vídeo. Só que o vídeo que ele me mandou é um vídeo assim falando, é uma coisa que pra mim não tinha nada a ver, né? Porque eu estava querendo dizer com aquela frase lá. E ele falou assim, no vídeo falava sobre o nosso cérebro, né? O nosso cérebro é o cérebro humano. Então, para ele dizia assim, que no cérebro não tem nada assim que fale que o cérebro tem uma parte do cérebro que saiba distinguir o que é certo e o que é errado, né? Nós sabemos que o nosso cérebro é o que comanda todo o nosso corpo, né, irmãos? A gente fala, a gente ama, tudo através do nosso cérebro, né? Mas ele me falou nesse vídeo que a parte assim, de saber escolher entre o certo e o errado não está no nosso cérebro, né? Eu fiquei pensando sobre isso. Então, eu quero dizer assim, que é o que eu senti. Não tinha nada a ver o que ele falou. E ele quis dizer assim que as coisas que a gente faz são consequências assim, do que nós vivemos, dos nossos traumas, né? Tipo assim, nós não escolhemos a vida que a gente quer. A gente tem a vida por consequências do que vai acontecendo com a gente no dia a dia, na nossa vida, né? E aí uma outra pessoa também, né? Eu estava no trabalho e uma pessoa pegou e falou para mim que Deus, ele não nos deu o livre-arbítrio, porque na cabeça dele, ele falou assim que Deus, ele não deu porque a gente não pode escolher o que a gente quer, porque a gente não pode fazer o que a gente quer, né? Por isso que ele disse, porque assim, para ele, tem que fazer o que Deus quer, né? Não o que ele quer, porque ele fala assim, se eu fizer o que eu quero, né, eu vou para o inferno, né? Então, quer dizer, para mim ir para o céu, para ter uma vida, né, ter a promessa de Deus, eu tenho que fazer o que Deus quer. Então, não tem livre-arbítrio, irmãos, não é nada disso. Deus, ele nos deu o livre-arbítrio, porque assim, na verdade, não tem essa assim, eu vou para o inferno, eu vou para o céu. O mundo, ele já foi condenado, né, para o inferno, né, no caso, né? Só que Deus, irmãos, ele é um Deus misericordioso, ele é um Deus bondoso, né? E assim, quando ele criou o mundo assim, para quê? Para a gente ter uma vida feliz. Ele não criou o mundo para ser desse jeito como o mundo está hoje, né? Um mundo com doença, com tristeza, né? As pessoas, né, do jeito que está vivendo, né? Não era para ser assim. Ele criou o mundo para a gente viver em plena, uma vida plena, assim, né? E comunhão com ele, na verdade. Era isso que Deus queria para nós, né? Só que aí devido à desobediência, né? E aí onde entra o livre-arbítrio, né? Porque Deus, ele deu uma ordem, né, para Adão, né? Ele não comeu o fruto proibido, né? Então, Adão ele podia escolher o certo e o errado. E Deus, ele nos criou um cérebro, irmão, um cérebro para quê? Para a gente ter o poder de raciocinar, para a gente saber. Deus, ele deu a sabedoria e o cérebro para a gente pensar o que é certo e errado, né? Então, nós temos sim, porque Deus, ele deu a consciência, a inteligência para a gente discernir o que é certo e errado, né? Então, quando Adão ele obedeceu a Deus, ele teve sim o livre-arbítrio. Ele escolheu o quê? Ele escolheu fazer o errado, né? Só que Deus, irmãos,
Aí, com o tempo, Deus viu, né, como estava o mundo e tudo que aconteceu, como ficou por desobediência, né? Mas Deus, ele é um Deus bondoso, misericordioso, e ele não quis que o mundo continuasse assim, né? Então, irmãos, o que ele fez? Ele falou: vou dar uma nova chance para eles, né? Por amor, porque eu amo eles. Eu não quero, né, que eles continuem assim. Então, irmãos, o que Deus fez? Deus, ele desceu lá na sua glória, ele deixou a sua glória e ele veio, irmãos, na terra. Ele veio em forma de homem, né? Foi Jesus Cristo, porque Deus Jeová, Jesus Cristo e o Espírito Santo é um só. Então, Deus, ele saiu de lá da sua glória para ele descer, né? Ele veio como filho dele, né? Jesus Cristo. Para quê? Para nos ensinar a verdade como nós deveríamos ter sido desde o início. Ele não veio aqui à toa, ele veio para nos ensinar o que é o amor, para nos ensinar como nós devemos ser, né? E ele veio como homem, irmãos. Então ele veio, ele passou tudo que nós estamos passando aqui. Jesus, ele sofreu aqui na terra, né? Ele sentiu tudo, ele veio como homem para poder sentir na pele o que a gente sente aqui. Ele sofreu, ele foi humilhado. Jesus, ele passou fome, ele foi tentado no deserto. Ele passou fome, ele passou frio, eu creio, né? Ele foi humilhado, ele apanhou, ele foi crucificado, né? Ele foi crucificado. Se não merecesse, porque ele é perfeito, ele é perfeito. Aleluia! Você passou por tudo isso, irmão, por nós, sabe? Ele sentiu. Ele sabe tudo que nós passamos aqui. Ele veio para poder saber resistir, sabe? Ele resistiu à tentação, ao diabo, sabe? Então, irmãos, e ele passou, nos deixou essa promessa, que se ele passou, ele falou: eu venci, vocês também vão vencer. Irmãos, ele nos fez imagem e semelhança dele. Por isso que ele falou: se ele passou, se ele venceu, nós vamos vencer. Porque nós somos criados à semelhança dele, né? Deus, ele nos criou. Eu vou crescer, vou trabalhar, vou sofrer, vou pagar conta e vou morrer. Não foi só para isso, porque não tem sentido, faz sentido, né? Não tem sentido nenhum. Então, Deus, ele colocou a gente na terra, nos criou para nos dar o melhor, para nos dar o melhor, porque ele ia dar na primeira vez, né? Mas ele, graças a ele, nós estamos tendo outra chance. E aquilo que ele queria para nós lá no começo, ele tem a promessa, né? É lá no céu. Então, irmãos, nós temos que seguir o exemplo dele, né? Para a gente poder chegar onde Jesus quer. Deus, onde ele é o local que ele preparou para nós. A gente não está aqui na terra assim, só para isso, para viver só isso. Ele tem muito mais para nós, ele tem o melhor para nós, irmãos. Ele sempre quis. Ele nos deu outra chance para a gente conseguir. E nós vamos conseguir, eu creio. E aí, irmãos, eu quero ler uma passagem da Bíblia que fala um pouco sobre isso. Em Colossenses, número 1:16. Se alguém quiser acompanhar. Desculpa o nervoso desse irmão, mas é difícil falar assim na frente. Quando eu era criança, eu tinha muita vergonha, eu era muito estranha, na escola eu não falava assim na frente. Mas para Deus a gente não pode ter vergonha, né? Então eu quero ler aqui em Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis,
sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Né? O que é a preeminência? É o lugar mais alto, é a excelência, né? É acima de tudo. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude dele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue na cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, noutro tempo, eres estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Na verdade, permanecerdes fundados e firmados na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito Cristo. Então, irmãos, aqui, né, está falando que Deus, Ele criou tudo, foi Ele que criou. Então, Ele é o dono de tudo. E Ele nos criou, Ele nos criou, e tudo que Ele criou foi para o louvor dEle. Como já foi falado já desde o começo, né? Foi para o louvor dEle, só para Ele, né? Porque assim, que pai que coloca um filho no mundo, você vai colocar um filho no mundo para chamar o vizinho de pai? Né? Então Deus é que colocou a gente no mundo para louvar o diabo. Foi Ele que nos criou. Né? Então nós temos que louvar a Ele. Somente a Ele. Né? E na verdade, Ele está falando também. É que se, assim, nós também já fomos inimigos de entendimento. Mas agora nós sabemos que Jesus veio para nos reconciliar com Deus. Né? Nós somos reconciliados com Deus. Na verdade, estamos aqui, na verdade, permanecer fundados, firmes na fé e não mover-se da esperança do Evangelho que nos ouviu. Então, irmãos, a gente tem que continuar, né? Não desistir, né? E permanecer na fé, e permanecer no Evangelho. Que nós vamos ter nossas recompensas, é o que Deus sempre quis para nós.